E hoje eu vou falar duas coisas, dois pontos que, se vocês começarem a ter atenção nesses campos, vocês vão ter um melhor resultado. Mas eu gosto sempre também de lembrar vocês que não é com pequenos conteúdos ou pequenos conselhos ou pequenas situações que eu trago aqui para vocês, que vocês vão ter realmente uma melhora significativa. Eu tenho, sim, algumas seguidoras que só de assistirem os conteúdos conseguem, sim, sair, mas são casos que estão mais leves. Agora, se a gente está num caso de ansiedade ou de depressão mais severo, a gente precisa buscar um tratamento. Para quê? Para vocês não estarem perdendo anos e anos e anos da vossa vida fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali e continuando e agravando o vosso quadro, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu trago. Mari, então, o nosso quadro foi bem parecido. A Mari está aqui dizendo no TikTok que ela perdeu a mãe dela e ficou com crise de ansiedade, crise de pânico. O que eu aprendi quando eu perdi o meu pai foi entendi e decifrei, né, através da neurociência, qual era o ponto em que eu entrava em crise de ansiedade. E eu tive que cortar esse ponto para conseguir desligar a área do conflito para conseguir parar de ter os ataques epiléticos que eu tinha. Bem, mas continuando. Mais para frente eu falo um pouquinho mais sobre isso, mais a fundo. Hoje eu vou falar então do ciclo da ansiedade. Qual que é o ciclo da ansiedade? O ciclo da ansiedade, ele começa com os pensamentos. Os pensamentos. Mas os pensamentos não são ativados sozinhos, tá? Os pensamentos são ativados de forma sensorial, no que a gente chama de âncoras da imagem. O que eu quero dizer com âncoras da imagem? São imagens que nós passamos, que abrem para a gente, né, o que o Augusto Cury chamaria de gatilhos killers, memórias killers, mas são, se a gente pensa no momento em que a gente está passando por uma situação, existem uma série de informações visuais e sensoriais que são captadas por nós e que são registradas no nosso cérebro. O nosso cérebro guarda essas informações. E quando ele guarda essas informações, ele guarda e categoriza as informações positivas e as informações negativas. E no ciclo da ansiedade, tudo que é negativo vai virar um pensamento. E aí, o pensamento vai virar acelerado, um pensamento de que algo pode correr mal. Esse é o primeiro ponto. Então, os meus pensamentos isso me assusta, isso vai acontecer, alguma coisa ruim vai acontecer, eu estou sentindo que vai acontecer. São os primeiros pensamentos, né? Eu não consigo lidar com isso, vai correr mal. São os primeiros pensamentos que começam a surgir. E às vezes é uma coisinha assim. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma das minhas alunas, dessa última turma que eu tenho. Uma das minhas alunas, ela tem várias coisas que ela precisa resolver. E quanto mais coisas ela precisa resolver, mais em ansiedade ela entra. Então, imagina, ela já está conseguindo controlar o dia dela. Chega uma informação nova, era o suficiente para ela ter uma crise de ansiedade. Saía de uma crise de ansiedade e virava outra crise de ansiedade. Porque ela pensava, se eu já não estou conseguindo lidar com os meus problemas, a minha mãe me ligar essa hora e pedir para eu ir ajudá-la, só piorou tudo, porque agora eu tenho que ajudar minha mãe também. E agora eu não consigo nem fazer os meus, nem fazer os dos outros. Então, às vezes, para uma pessoa que tem ansiedade, o fato de ter que fazer uma coisa nova já vira um problema. Tirando a quantidade de pessoas que não acabam perdendo o trabalho para a ansiedade. Isso por quê? Porque é uma pressão tão grande ali dentro do trabalho, de ter que fazer coisas que começa a trazer essa aceleração, o início da crise de ansiedade, né? Que elas começam que o pensamento vem e você começa a sentir, a ter os sentimentos, que é a segunda parte do ciclo da ansiedade, né? Que é o primeiro, o segundo, a gente começa a ter medo, fica com apreensão. Algumas pessoas ficam com irritabilidade, ficam agressivas, tensionadas, começa a travar o pescoço, travar as costas, né? Principalmente quando é desvalorização, trava muito. Então, trava a mandíbula, a gente vai ficando assim, inquieta, é como se tudo que a gente fosse fazer ao mesmo tempo, a gente quer resolver tudo, mas não consegue sair do sítio. Algumas pessoas realmente travam o corpo, não conseguem se mexer. Então, para cada pessoa, esses pensamentos, esses sentimentos vão gerar algum comportamento. Esses tipos de sentimento, ou seja, se eu tenho um sentimento de medo, o que eu vou ter? Um sentimento de medo, eu vou querer evitar essa situação. Eu vou querer sair dali. Então, o que acontece? Por exemplo, imagina que alguém liga para você sair. Olha, vamos tomar um café hoje? Vamos até ali? Aí você pensa, meu Deus, se eu for e tiver uma crise, eu prefiro ficar em casa.
Hum, eu não... e desculpa, oi, Edinalva, eu não vou conseguir hoje não, porque hoje eu não estou muito bem, desculpa. A gente pode marcar para amanhã? Eu hoje tenho muita coisa para fazer. Você não tinha nada para fazer, mas o seu medo era tão grande que você começou a tentar evitar aquela situação. Você começou a falar, não, é melhor eu não fazer. E isso acontece em coisas normais, né? Dos pensamentos, você passa para esses sentimentos, é como você se sente, com medo, com apreensão. Às vezes você fica irritada e você começa a afastar as pessoas da sua história. Você está com ansiedade e você fica, a pessoa começa a falar muito com você e você começa a perder a paciência, você começa a falar alto com ela. É muito normal as pessoas que têm ansiedade ter picos de estresse, em que às vezes fala as coisas, a tentativa é de afastar, a tentativa é de se proteger, e não foi por mal, e depois ela se arrepende. Então, para uma pessoa que tem ansiedade, você mandar uma mensagem às 8 da manhã, ela mandar, né, uma mensagem para você às 8 da manhã, deu 10 horas, ela viu que você visualizou, mas você não respondeu. Meio-dia, ela viu que você visualizou e não respondeu. 2 da tarde, isso é o suficiente para ela entrar numa terrível crise de ansiedade. Dela pensar que alguma coisa está correndo mal, que talvez ela fez alguma coisa, o que pode ter acontecido, por que você não responde, como assim? Será que está se passando alguma coisa? E se essa pessoa, isso não é normal, essa pessoa costuma responder. E isso vai virando um pensamento atrás do outro, e esses pensamentos vão fazendo com que você fique nesse limbo, um atrás do outro, nesse limbo de pensamentos acelerados que geram sentimentos de preocupação, de apreensão, né, de irritabilidade, que você começa a ficar irritada, por que não me atende, por que não me fala, por que não responde, custa dizer que tá bem, custa pegar o telefone e mandar uma mensagem dizer tá tudo bem, e você começa a ficar assim, acelerada. E isso vai fazer com que você comece a evitar esses tipos de situações. E você começa a se isolar, você começa a cada vez mais se afastar, a pensar, olha, não dá mais, eu não me sinto bem, e você começa a se isolar. O isolamento na ansiedade é o princípio da linha tênue que pode te colocar em depressão. Porque você vai começar a deixar de sair com as pessoas que você gosta, você vai começar a sair do trabalho porque você não está bem no trabalho, não está rendendo, não está conseguindo se concentrar, aí você não quer mais andar em sítios públicos porque você tem medo de ter a crise de ansiedade, e a sua crise de ansiedade passa a ser cada vez maior, né? É uma crescente. Respostas físicas, né? Você tem músculos tensos, tensionados, você tem aceleração do batimento cardíaco, sobe a sua pressão arterial e tal e qual. Olha, eu vou só dizer uma coisa para vocês, para Isabel, para quem está aqui me assistindo, para a Sônia, pelo Facebook, pelo YouTube, para vocês que estão aqui me assistindo pelo TikTok, todas que estão me assistindo pelo Instagram também. Esses sentimentos de vocês quererem controlar a pressão, a tensão arterial ou a pressão, se vocês estiverem no Brasil, é um erro terrível. Por quê? Porque vocês vão descobrir que a pressão está mais alta, a tensão está mais alta, subiu. E quando subiu, você começa a pensar, meu Deus, vai subir ainda mais. E aí você gerou uma nova preocupação para a sua cabeça. Lembrando que eu falei logo no início que a ansiedade é uma proteção, ou seja, a ansiedade é o seu sistema de alerta que está ativado. Então, você está com o sistema de alerta ativado por quê? Porque você acredita piamente que você está passando por um problema. Então, a partir do momento em que você dá mais um problema para ele, a sua crise de ansiedade aumenta. Quanto mais ela aumentar, mais ritmo cardíaco, mais dores de barriga. A dor de barriga está relacionada com perda, viu, Gabriela? Provavelmente você começou a ter ansiedade depois de passar por um processo de perda. Quais são os processos de perda, né? Trabalho, perda de pessoas que a gente ama, afastamento, relacionamento, sensação de que eu perdi alguma coisa. E a partir daí é que as coisas começam a trazer esses sintomas físicos. Então, é importante vocês conseguirem compreender que esse ciclo de pensamentos, sentimentos, comportamentos, né, respostas físicas e depois a autopunição começa a surgir. Então, quando você começa a ter esse sentimento de autopunição, por que eu fiz isso? Meu Deus, por que isso só está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer? Por que eu estou tendo crise de ansiedade, vezes sem conta? O que está acontecendo? Qual é o meu problema?
eu não consigo mais estar bem em lugar nenhum. Quando você começa a se questionar, você aumenta a chance de você entrar novamente nos pensamentos. Olha lá, então se eu estava até agora com essa culpabilização, né, que é um processo muito comum de quem sofre de ansiedade, quem sofre aqui sabe, quando você começa a sentir a ansiedade, você vai, então, pensamentos, sentimentos, comportamentos, respostas físicas, culpabilização. A culpabilização vai gerar o quê? Mais pensamentos. E você volta a entrar no ciclo. Então, o que é importante? É quase que um ciclo vicioso, cara, de verdade, porque você passa sempre pelas mesmas fases, você passa sempre pelo mesmo ciclo. Gente, quando eu tinha os meus ataques de pânico e quando eu tinha a minha epilepsia, eu entendi exatamente qual era o ciclo e como que eu precisava interromper esse ciclo. E isso é o mais importante. E eu só consegui entender qual era esse ciclo quando eu percebi uma forma de mapear qual era a origem. O que tinha feito com que eu desenvolvesse a epilepsia? Porque depois de passar por 3 médicos, renomados até, de cidades diferentes, que diziam que eu tinha epilepsia severa, de ter passado por um processo, de ter alguém que virou para mim e disse, meu patrão na altura, que era um advogado bem conhecido, ainda hoje é, né, mas já não é meu patrão há muito tempo, dizer para mim, olha, a gente pode pedir a sua aposentadoria precoce, e eu ter ficado tão mal com aquelas informações, porque depois de tudo isso, eu precisei encontrar um caminho, eu precisei mapear uma forma de sair daquilo. E, de fato, existe uma forma para vocês mapearem, para vocês conseguirem compreender. Né? Eu demorei 3 anos para conseguir parar de ter ataques epiléticos. Mas o que eu sei hoje não precisa fazer com que vocês fiquem 3 anos para sair da ansiedade. Né? Eu tenho vários casos, eu não sei se tem alguma aluna minha me assistindo nesse momento, mas se tiver, elas são provas vivas de que, normalmente, quando elas entram para o meu acompanhamento, um mês e meio, e elas já estão com umas diferenças de realidade enorme. Mulheres que não saíam, que tinham agorafobia, ou fobia social, que não saíam de casa para nada, e que de repente voltam a sair, que tiram fotos, que saem na rua, que conseguem fazer. Então, isso é possível. É possível porque você consegue encontrar aonde que você rompe esse ciclo.